Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde voltamos com Nós, a Europa, depois de uma pausa de algumas semanas. Esta é uma colaboração com o Centro de Informação Europe Direct Madeira e que conta com a colaboração de Ana Rita Barros, do Centro de Formação Europeia Jacques Delors, e Marco Teles, do Centro Europe Direct Madeira. Aliás, hoje é com Marco Teles que vou conversar. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marta. Obrigado. Marco Teles, entramos na sexta temporada do programa. É verdade. Já vamos de facto, parece ter sido ontem, mas vamos de facto na sexta temporada, no primeiro programa da sexta temporada. Portanto, O que gostaríamos muito era que os ouvintes participassem. sim, e seria interessante, ficam os votos para esta temporada, que tínhamos um pouco mais de participação dos ouvintes, que tenho a certeza às vezes podem ter alguma dúvida, ou não sendo dúvida, queiram pelo menos que se analise alguma temática específica daqui das questões europeias e, portanto, através do mail fica o convite, ou até por redes sociais, se quiserem também enviar para o Europe Direct qualquer mensagem, até a dar uma sugestão de um tema para abordarmos cá às sextas-feiras, será sempre bem recebida essa sugestão. É noseeuropa@rtp.pt. Ora bem, exato, muito bem. Vamos olhar o verão, não é? Há, enfim, dados a assinalar, acontecimentos que não falamos naturalmente neste período, mas exatamente, que é importante referir. Nós já estamos há 2 meses sem o programa, portanto, naturalmente aconteceu aqui muita coisa. Nós, obviamente, um verão marcado, aliás, continua na ordem do dia a situação pandémica, portanto, não há grandes avanços nesta matéria. Aliás, os avanços, infelizmente, são até no sentido negativo agora, com uma segunda vaga e com alguns casos mais complicados na Alemanha, na França, na Itália, também em Espanha, e depois dentro destes Estados-membros de alguns núcleos, o caso de Espanha, Madrid, em que a situação se está a tornar bastante complicada, e também, por que não dizê-lo, também no nosso país, com o aumento do número de casos. Além desta situação, portanto, nada de novo. Tivemos aqui a questão da situação da Bielorrússia, portanto, recordando as presidenciais que tiveram lugar já a 9 de agosto, em que realmente a União Europeia não reconheceu o resultado dessas eleições e que agora, muito recentemente, no Conselho Europeu, foi tomada a decisão de tomar medidas sobre esta situação. Sobre essas medidas, os líderes dos principais grupos parlamentares europeus apelaram esta terça-feira, nesta semana de debates no Parlamento Europeu, apelaram ao Conselho Europeu que o líder, o chefe de Estado bielorrusso, fosse também incluído na lista de sanções que foi aprovada na última Cimeira Europeia. Vamos recordar que ele está há 26 anos no poder. Sim, portanto estamos a falar de alguém que está há 26 anos no poder, em que as eleições de facto não terão sido completamente transparentes e livres. Houve de resto tem havido muita contestação na praça pública, e a forma de retaliar essa contestação nem sempre tem sido a mais correta, e portanto a União Europeia não se revê nesta maneira de agir, e portanto daí as sanções que foram colocadas numa fase inicial a 40 pessoas que foram identificadas como eventualmente responsáveis por estas situações, mas que realmente esta semana no Parlamento Europeu houve esta crítica por não se considerar também o chefe de Estado nesta lista, a que Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, respondeu dizendo que as sanções não são um objetivo em si mesmo, em si próprio, mas portanto são um instrumento, e, portanto, que estas ações podem até, inclusivamente, vir a aumentar de gravidade, ou a diminuir, ou a manter-se, consoante também, naturalmente, o evoluir da situação. Vamos falar do Brexit, porque nada está resolvido neste momento. Exato, infelizmente, não é? Portanto, o único avanço que nós podemos dizer em relação a esta situação
foi o recente envio por parte da Comissão Europeia ao Reino Unido de uma notificação em consequência do incumprimento das suas obrigações que decorrem do acordo de saída que foi celebrado entre estas duas partes. E esse acordo prevê que as duas partes se abstenham de tomar qualquer medida que seja suscetível de pôr em perigo a execução do próprio acordo, e foi isso, de facto, que o Reino Unido fez com os parlamentares britânicos a aprovarem um projeto de lei que, de certa forma, substitui as normas europeias por regras para o comércio entre as diferentes regiões do Reino Unido. E, portanto, isto corresponde a uma violação deste acordo de saída. Obviamente que a União Europeia já tomou posição em relação a esta situação, dizendo que obviamente não concordava e que isto realmente é uma questão que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas estamos a falar do Reino Unido e, portanto, temos todo o histórico para trás do que foi as dificuldades em torno da saída deste antigo Estado-membro, e agora temos esta situação complicada que é pensarmos, nós estamos no dia 9 de outubro, falta muito pouco para acabar o ano e era suposto haver um acordo de saída das futuras relações comerciais do Reino Unido com a União Europeia e vice-versa, e, portanto, a ideia de um não acordo, de facto, ganha cada vez mais expressão, sem dúvida. Não vamos ter acordo, provavelmente, é isso. Está difícil. Está muito difícil, sem dúvida. O Parlamento Europeu abriu, não é? E Ursula von der Leyen discursou no âmbito dessa abertura. Exatamente, portanto é o conhecido como o SOTEU, portanto vem das siglas do discurso sobre o Estado da União, obviamente em inglês, que teve lugar agora no início de setembro, portanto no mês passado, e que é uma altura muito importante para toda a União Europeia. Aliás, tem havido um esforço muito grande por parte das instituições, da Comissão, do Parlamento Europeu, de fazer com que esta data, o discurso do SOTEU, o discurso da Presidente da Comissão Europeia, não passe despercebido. Da mesma forma como nós temos esta tradição de, no início do ano novo, ouvirmos o discurso do Presidente da República, por exemplo, será também interessante que se ganhe este hábito, esta cultura de, em setembro, ouvirmos o discurso sobre o Estado da União, porque é uma altura em que não só é feito um pouco um balanço do ano anterior, e aqui Ursula von der Leyen não apostou muito nesta parte do balanço, foi muito sucinta nessa parte, mas fez a antevisão do que será agora o futuro e, sobretudo, o ano que vem. Portanto, preferiu falar do futuro. Preferi falar do futuro e, portanto, essa parte foi extremamente interessante porque dá-nos aqui a perspectiva de realmente o que é que nos espera e o discurso foi bastante longo, foi um discurso, de facto, bastante longo, mas que foi muito completo, que varreu completamente as diferentes dimensões, aquelas que são as áreas preocupantes agora do presente, desde as migrações, os refugiados, as relações políticas com a afirmação da Europa no mundo, obviamente a situação pandémica, o Pacto Ecológico Europeu, todas estas questões que estão na ordem do dia foram abordados pela Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, eu confesso que gostaria que, após o discurso da Presidente da Comissão, este SOTEU, que houvesse uma cobertura maior, por exemplo, dos órgãos de comunicação social, que se falasse um bocadinho mais sobre isto e que se houvesse este hábito, até porque há aqui uma nota que me parece muito positiva e que eu acho que isto já lá vão 8 anos a trabalhar nesta matéria dos assuntos europeus, e o que eu noto e que vejo como algo de muito positivo é que, por parte das instituições, começa a haver realmente já desde algum tempo um esforço para que a comunicação seja feita numa linguagem acessível e compreensível por todos. E realmente isto é um discurso que qualquer cidadão podia perfeitamente compreender. Não é um discurso político, não é propriamente um discurso técnico sobre qualquer coisa. É o futuro dos cidadãos, o futuro da União Europeia que está em jogo. Ficou marcado então a abertura do Parlamento Europeu e podemos também fazer uma referência à visita de Ursula von der Leyen a Portugal na qualidade de Presidente da Comissão Europeia. A primeira visita veio cá para... Acidentada, por sinal. Acidentada, mas poderia ter tido resultados muito piores, não é? Sim, portanto, com certeza a Marta está-se a referir à questão do Conselho de Estado, do facto da sua participação no Conselho de Estado, de um conselheiro ter com o Covid. De facto, não se confirmou depois que todos tivesse os havido... outros terão Exatamente. Felizmente não houve contágio decorrente desta situação, o que significa que também
houve os devidos cuidados. Sim. A distância entre eles era significativa. A distância, exatamente, na organização do Conselho de Estado e, portanto, foi também um momento interessante da presença da Presidente no nosso país. E o que é que retiramos dessa vinda? Sobretudo, a questão do Conselho de Estado, Ursula von der Leyen esteve, como se sabe, como convidada observadora, digamos assim, do Presidente da República. A outra parte da visita, a parte número 1, a primeira parte, foi realmente para a apresentação do Plano de Recuperação Europeu e português, e desse ponto de vista foi muito interessante, porque, como sabe, estes planos de recuperação estão a ser elaborados pelos diversos Estados-membros e será interessante que rapidamente se passe à concretização, à autorização, à aprovação destes planos, para que realmente as verbas, que nós já sabemos são muitas, são realmente muitas, as verbas comunitárias que aí vêm, resultante do orçamento plurianual, portanto 2021-2027, mais o plano de recuperação. Portanto, nós estamos a falar de muito dinheiro que aí vem nos próximos tempos, e daí também esta preocupação, que se ouve muito também na comunicação social mediático, e no discurso mediático em torno da forma como esse dinheiro será gerido e das prioridades que se venha a dar esse dinheiro, embora também é bom que se relembre, elas estão balizadas. Portanto, isto não é dinheiro que é oferecido aos Estados-membros para usar da forma como se quer, até porque, por exemplo, deste pacote financeiro que tudo junto é conhecido como o Next Generation EU, 37% tem que ser aplicado na concretização do Pacto Ecológico Europeu e haverá mais 20% que estará afeto à transição digital. Portanto, no fundo, a transição ecológica e o digital andam de mãos dadas e a grande parte desta verba vai para estas duas áreas. Marco Teles, a Comissão Europeia publicou o seu primeiro relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia. Sim, este aqui parece-me um assunto também interessante, desde logo pelo facto de ser o primeiro relatório que é feito nesta matéria. Conclui-se que, embora os Estados-membros, na sua generalidade, tenham de facto normas muito elevadas em matéria de Estado de Direito, apesar de tudo, identificou-se desafios que ainda se colocam a alguns Estados-membros. Portanto, este relatório inclui, obviamente, desenvolvimentos positivos, os desenvolvimentos também menos positivos em matéria de Estado de Direito. Ele está alicerçado, sobretudo, em 4 pilares, que é, portanto, os sistemas de justiça nacionais, depois os quadros de luta contra a corrupção. Há também um capítulo que foi dedicado, que é extremamente importante, que é o pluralismo e as liberdades dos meios de comunicação social, e depois um quarto pilar que está relacionado com o equilíbrio de poderes e que obviamente é também fundamental para que haja uma governação democrática e naturalmente eficiente. E, portanto, isto no fundo, este relatório acaba por ser mais uma ferramenta ao serviço da União Europeia e de forma muito específica ao serviço dos Estados-membros para fazerem também uma análise da sua situação, sendo que, por exemplo, no caso português, o que se identificou neste relatório foi, sobretudo, alguns problemas na eficiência judicial, ou se quiserem, na falta dessa eficiência, ou algumas falhas na questão judicial, e também em matérias administrativas e tributárias, e o facto, portanto, do combate à corrupção se encontrar ainda, que digamos, numa fase de consolidação. Portanto, nós já temos mecanismos previstos no nosso país, mas é uma área em que é necessário ainda apostar mais e, portanto, basicamente terão sido estas observações de uma análise assim muito global se destacaria deste relatório. Está a decorrer em Bruxelas a semana plenária, termina hoje. Que termina hoje, exatamente, iniciou já esta segunda-feira. E há um destaque que tem a ver com a Lei do Clima? Sim, há vários assuntos importantes que saíram desta reunião, desde logo aquele que nós também falamos no início do programa, da questão da Bielorrússia, de se entender que o Conselho Europeu podia ter ido um pouco mais longe, mas creio que o destaque irá de facto para esta questão da Lei do Clima. Portanto, isto em termos de contexto, é bom relembrar que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia aprovaram, portanto, em dezembro de 2019, já no ano passado,
o tal objetivo que está integrado no Pacto Ecológico Europeu, que é atingir a neutralidade carbónica até 2050. Depois, em março de 2020, a Comissão então apresentou uma proposta de lei europeia do clima e agora, no discurso, decorrente também do tal discurso da Presidente da Comissão do Soteu, em 17 de setembro, a Comissão Europeia veio publicar uma alteração à proposta apresentada em março e que esta alteração tem a ver sobretudo aqui com um elemento que é muito importante, que é uma meta que estava definida até 2030, que era reduzir as emissões de carbono em 40%. Ursula von der Leyen, no seu discurso, veio a anunciar que queria ir um pouco mais longe e, portanto, essa meta passarmos dos 40% para os 55%. E foi exatamente aqui neste ponto e nesta lei do clima em que o Parlamento Europeu discordou um bocadinho desta situação, considerando que poderíamos ir ainda mais longe. E, portanto, o Parlamento fala de 60%, e isto não é descabido, esta situação, porque estudos feitos sobre esta matéria dizem que, por exemplo, ainda que a União Europeia reduza em cerca de 107 milhões de toneladas de dióxido de carbono ano para atingir a tal desejada neutralidade carbónica, mesmo assim, do ponto de vista científico, há quem ache que com estas medidas nós não vamos conseguir a tal meta de limitar o aquecimento global a 1,5 grau, que decorre, no fundo, daquilo que foi defendido pelo Acordo de Paris. Portanto, ainda vamos ter com certeza mais alguma discussão agora em torno desta lei do clima. Os eurodeputados também têm-se manifestado contra o enfraquecimento de uma proposta apresentada pela Comissão e que tem a ver com o condicionar o financiamento da União Europeia ao respeito pelo Estado de Direito. Isto tem a ver um pouco com algumas posições eu acho que podemos dizer os nomes da União Europeia. Estamos aqui a pensar, obviamente, destaca-se logo aqui, pensamos logo na Polónia e na Hungria, não é? É algo que é algum embaraço, porque não reúne consenso. Não reúne consenso, obviamente desde logo discordam a Polónia e a Hungria, como não poderia deixar de ser. Mas da parte do Parlamento Europeu a posição assim global, embora naturalmente o Parlamento Europeu tem grupos políticos com famílias políticas com orientações diferentes, mas de qualquer forma a ideia é que temos que criar um mecanismo robusto que permita suspender ou até reduzir o financiamento europeu a um país que mostre que está a violar o Estado de Direito. É este o entendimento do Parlamento Europeu. Claro que isto será uma decisão um pouco complicada de se avançar, pelo menos nesta fase, porque também temos que ser práticos. Há aqui uma questão de emergência de rapidamente aprovar o orçamento comunitário para 2021-2027 e, portanto, o pacote todo, o Next Generation EU e o tal plano de recuperação. E, portanto, nós queremos que esse dinheiro esteja disponível já, no próximo ano, o mais rapidamente possível. E isto portanto, pode fazer... Esta condicionante ao financiamento da União Europeia em função do Estado de Direito pode vir naturalmente aqui a este receio de atrasar todo este processo negocial que está a condicionar fortemente este processo negocial. Mas que, obviamente, faz sentido... A União Europeia tem que encontrar uma resposta tem que haver, para estes países. Tem que haver, de facto, efetivamente, mecanismos. Não faz sentido algum, digo eu, opinião pessoal, que se esteja a financiar com fundos europeus um país que comprovadamente demonstre que esteja a violar princípios que são básicos e valores que são fundamentais para o funcionamento, que são a nossa imagem, que é a imagem da União Europeia. Portanto, tem que haver aqui realmente a criação de mecanismos mais robustos para resolver esta situação. Marco Teles, para finalizar, vai deixar aqui nota de algumas consultas públicas que estão é verdade, as consultas acontecer. Públicas é apenas naquela lógica que às vezes há esta crítica que a nossa voz na União Europeia não conta. Conta sim, e nós temos muitas oportunidades, muitas possibilidades de participar, além das eleições europeias. Uma delas são as consultas públicas, que a Comissão vai lançando, e estão neste momento a decorrer 3 que são muito importantes. Uma delas chama-se Desenvolvimento Rural, Visão a Longo Prazo para as Zonas Rurais. As zonas rurais vão ser fundamentais para o futuro da União Europeia, se pensarmos sobretudo na questão da biodiversidade, na questão do próprio Pacto Ecológico Europeu, da fixação de pessoas, do desenvolvimento de estilo de vida nas zonas rurais. Portanto, é uma área muito importante para a qual é preciso muita atenção e, portanto, esta consulta pública está disponível até 30 de novembro. Há uma outra também que termina já no dia 21,
que tem a ver com a integração e a inclusão dos migrantes e pessoas oriundas da migração, portanto que também é um tema que está na ordem do dia e que podemos dar o nosso contributo, e uma que obviamente merece toda a nossa atenção, que tem a ver com a estratégia da União Europeia sobre os direitos da criança para o período 2021-2024 e que decorre até o 8 de dezembro. Não tenho aqui o link de participação, mas posso garantir que se formos ao Google e colocarmos consultas públicas da União Europeia, na União Europeia, vai aparecer. Aparece logo a página e aí podemos aceder e dar a nossa opinião e o nosso contributo. Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima. Muito obrigado. Em breve. Obrigado.